Meishu-sama é um homem de revolução. Vejam a questão da nutrição, por exemplo. Neste mundo moderno, a maioria de nós acredita no conceito de nutrição baseado na ciência ocidental, representado por nutrientes como proteínas, vitaminas, cálcio, fibras, carboidratos e assim por diante. Acreditamos que, se nos falta, por exemplo, certa vitamina, nós precisamos comer alimentos que contêm essa vitamina, ou, em alguns casos, ingerir suplementos. Seguindo esse conceito de nutrição, nós concluímos que a dieta mais saudável é uma dieta balanceada, consumindo vários alimentos de diferentes cores, ricos em nutrientes. Mas olhem para o que Meishu-sama diz. O conceito de nutrição e saúde dele é absolutamente, completamente e inteiramente oposto ao da ciência ocidental. Ele diz que, na verdade, é o seu sistema digestivo que produz todos os nutrientes necessários para o seu corpo. Ele diz que o que vocês comem não importa. O que vocês comem não importa. Independentemente do que comam, seu sistema digestivo produzirá os nutrientes necessários para vocês. Ele ainda continua dizendo que vocês podem apenas comer arroz e somente arroz, e seu corpo irá produzir de uma maneira tão mágica e milagrosa todos os tipos de nutrientes necessários para manter o seu corpo. Meishu-sama acreditava que é o seu corpo e não os alimentos que produz nutrientes. Nós acreditamos que precisamos comer alimentos que tenham muitos nutrientes, analisando os vários componentes que existem em um determinado alimento. Nós chamamos alguns alimentos de superalimentos, os quais acredita-se que conferem grandes benefícios à saúde, e dizemos que é saudável comê-los. Mas olhem para o que Meishu-sama diz. Ele diz que nós precisamos comer alimentos que faltam nutrientes. Nós precisamos comer alimentos que faltam nutrientes. Meu Deus, quão revolucionário Meishu-sama é! Quão diferente é a ideia de nutrição dele comparada com a da ciência ocidental. Ele diz que preparou alimentos que faltavam nutrientes para todos os seus 6 filhos e que o resultado foi surpreendente. Seus filhos cresceram bem e nenhuma vez sequer sofreram de doenças sérias, sendo sempre saudáveis. Meishu-sama acredita que, se vocês comerem alimentos abarrotados em nutrientes, seu corpo basicamente se tornará preguiçoso, uma vez que não precisará trabalhar para produzir todos os nutrientes. Mas se vocês comerem alimentos que faltam nutrientes, surge a necessidade de o seu corpo produzir os nutrientes que vocês necessitam, o que por sua vez fortalecem o seu corpo e os mantém saudáveis. Para Meishu-sama, era impensável ingerir suplementos com a crença de que falta determinado nutriente no corpo. Meishu-sama diz que, quando vocês ingerem coisas como suplementos, o sistema de produção de nutrientes do seu corpo para de trabalhar, fazendo seu corpo ficar fraco, pois não há a necessidade de ele trabalhar para produzir nutrientes. Então, para os seguidores de Meishu-sama, é impossível dizer algo como eu preciso comer mais carne para obter proteína, porque isso vai contra a crença que Meishu-sama tem sobre nutrição. Vocês serão fiéis da ciência ocidental, não de Meishu-sama. Quer dizer, para Meishu-sama, vocês podem apenas comer arroz e ainda assim seu corpo produzirá o suficiente de proteínas, vitaminas ou quaisquer outros nutrientes para o seu corpo.
Como todos os senhores sabem muito bem agora, Meishu-sama disse que, no mundo de Miroku, toda a humanidade seguirá a dieta vegana. Mas vocês sabem que Meishu-sama disse repetidas vezes que ele começaria a dieta vegana quando chegasse aos 90 anos de idade? Infelizmente, Meishu-sama faleceu em 1955, quando ele estava com 72 anos de idade, antes de chegar aos 90. Mas se ele continuasse vivo, teria mudado a sua dieta para uma dieta vegana quando chegasse aos 90 anos de idade, ou seja, no ano de 1972. Senhores, se Meishu-sama ainda estivesse vivo hoje, ele estaria praticando a dieta vegana. Ele não estaria consumindo nenhuma carne. A esta altura, ele estaria praticando a dieta vegana por mais de 50 anos. Meu Deus, o que nós viemos fazendo nos últimos 50 anos? Estamos realmente arrependidos, Meishu-sama. Se eu não praticasse a dieta vegana, acho que seria muito difícil para mim chamar a mim mesmo de um seguidor de Meishu-sama. Quer dizer, o que eu faria quando tivesse a honra de compartilhar uma refeição com Meishu-sama? Quando eu recebesse a honra de me sentar à mesma mesa que Meishu-sama? Será que eu não comeria o que Meishu-sama estivesse comendo? Bem, se alguém não segue o exemplo de Meishu-sama, não pode ser seguidor dele, pode? E a respeito da ideia de que o consumo de carne lhes faz ficar fortes, hoje em dia, parece que todos acreditam nessa ideia. Mas vejam o quão diferente era a ideia de Meishu-sama sobre esse assunto. Ele diz que, na verdade, o consumo de carne deixa vocês fracos. O consumo de carne deixa vocês fracos. Ele diz que, na verdade, isso deixa vocês doentes, ocasionando especialmente o câncer. Meishu-sama diz que os alimentos que criam um bom sangue e força são as verduras e legumes, e não a carne. Será que a ideia de que comer carne nos faz ficar fortes não está muito enraizada em nosso pensamento? Mas Meishu-sama defende algo completamente oposto a essa ideia. Para nós, seguidores de Meishu-sama, se quisermos ficar fortes, devemos comer grãos, verduras e legumes, e não carnes. Os reais seguidores de Meishu-sama comem grãos, verduras e legumes, e não carnes. O que eu estou tentando dizer ao contar tudo isso para os senhores? Não estou de forma alguma tentando lhes dizer que, de agora em diante, vocês devem comer somente arroz ou que devem negar a ciência médica. Quando estiverem doentes, consultem um médico, por favor, e, se assim desejarem, ouçam os conselhos dele ou dela. O que eu estou tentando dizer é que, embora vocês possam pensar que é fácil ser um seguidor de Meishu-sama, não é. Não é fácil. É fácil seguir Meishu-sama se vocês apenas escolherem partes das sagradas palavras dele, apenas incorporando ou praticando algumas das ideias dele que soam bem para vocês. Isso é fácil e é isso o que todo mundo está fazendo. Mas isso não é ser um seguidor de Meishu-sama. Isso é apenas usar Meishu-sama em vez de segui-lo. Seguir e acreditar em Meishu-sama significa que vocês precisam seguir e acreditar no que Meishu-sama acreditou. Os senhores conseguem acreditar no conceito de nutrição de Meishu-sama que lhes contei hoje, que aliás é apenas uma fração dele? Os senhores conseguem acreditar nas sagradas palavras de Meishu-sama, nas quais ele disse que toda a humanidade seguirá a dieta vegana
a dieta plant-based no mundo de Miroku? Os senhores conseguem acreditar em Meshu-sama quando ele disse que Deus preparou a terra para produzir alimentos necessários para todos os seres humanos na terra e que, para conseguir isso, vocês precisam somente usar um composto simples, feito de coisas como folhas que caíram das árvores e nada mais, sem pesticidas, sem fertilizantes, sem nada? Os senhores conseguem acreditar em Meshu-sama no momento em que ele disse, há quase 70 anos, que, a partir de então, o Jorei já não era mais tão importante e que havíamos entrado na Era do Sonen? Os senhores conseguem acreditar na ideia de Meshu-sama a respeito da purificação, a ideia de que, neste mundo e na sua vida, nada de ruim acontece e nunca acontecerá, e que todas as coisas que acontecem são coisas boas? Vocês realmente conseguem acreditar nisso? Os senhores conseguem acreditar em Meshu-sama no momento em que ele disse que salvaria toda a humanidade pela atuação em consonância com os cristãos? Os senhores conseguem acreditar em Meshu-sama que confiou sua obra para Nidai-sama, para o trono de Kyosho, pouco antes de ele falecer? Ser um seguidor de Meshu-sama significa acreditar em tudo o que Meshu-sama disse e fez. Vocês não podem apenas selecionar de forma conveniente partes do que ele disse e fez e alegar que são seguidores de Meshu-sama. Então, eu lhes pergunto hoje, eu lhes desafio hoje, vocês conseguem realmente ser um seguidor de Meshu-sama? Vocês realmente conseguem? E considerem isto. Em seu último ano de vida terrena, Meshu-sama disse que não havia um único membro que ele considerasse como seu verdadeiro seguidor. Se você quiser, você pode ser o primeiro.